Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade a Deus, a minha família, ao Cefec, por poder mais uma vez falar do Evangelho do Cristo, falar sobre a espiritualidade. E depois dessa página, bonita, Desculpar, dessa prece também, serena da Titoninha, que eu possa manter a mesma serenidade e nós possamos juntos aprendermos um pouco do Evangelho do Cristo, através do Consolador Prometido, essa doutrina maravilhosa. Hoje nós vamos falar a vida no mundo espiritual. Eu estou com a tela toda aberta aqui, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo ninguém, qualquer coisa, se alguém quiser interromper, mas como é de praxe, a gente vai até o final e depois abre para a gente bater um papo, para conversar, não é? Então vamos lá. A vida no mundo espiritual. Eu comecei falando sobre o passamento ou a transição, o Herculano Pires, no livro Livro dos Espíritos, pelo Herculano Pires, me faltou o nome aqui agora, ele fala transição e lá, pela FEB também, os dois são pela FEB, e tem o outro que fala passamento. Então, eu coloquei as duas coisas, eu acho até o nome passamento até interessante, né? Esse assunto está no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, que diz o seguinte: a confiança na existência da vida futura, ela não exclui as apreensões pela transição dessa vida para outra. A extinção da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo pelo rompimento da ligação fluídica. Mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do espírito unido a uma molécula do corpo. Então dá para a gente notar que essa transição, esse momento da morte, é um momento em que os espíritos fazem esse trabalho e é bem lento, bem devagar, e é claro que a gente vai entender mais para frente, que depende também da nossa condição moral, depende de quanto nós estamos livres dessas sensações ou livres dessas coisas mundanas, Aí, continuando, a sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. É muito questionável, às vezes a gente fica perguntando, muitas pessoas perguntam, será que morrer morre? Dói? A gente vai sentir alguma dor? É o que a gente vai ver, Determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Então, essa sensação dolorosa vai ser de acordo com a dificuldade que a gente vai ter durante essa separação. Não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Então, nesse momento, a gente tem essa perturbação, mais umas das sabedorias de Deus que alivia a gente nesse instante. Então, a gente fica nesse estado de perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. E essa perturbação ela pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo para uns e aterrador e ansioso para outros. Então, é o que a gente estava falando aí antes de começar, Então, depende, Qual é o nosso... Você está falando da solicitação, Qual é o nosso projeto, O projeto começa aqui, Se a gente está se preparando, está se transformando, talvez a gente passe de forma tranquila por esse momento, quando nós desligarmos desse corpo físico, que todos nós iremos passar por isso, A morte, pôs termo à moléstia efetiva,
porém não lhe sustou as consequências, e enquanto existem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente e sofre com as suas impressões. Olha só que interessante, né? Enquanto ainda não terminou todo esse processo que a espiritualidade está fazendo, né? O espírito vai ressentir e vai sofrer com essas impressões. O que será isso, hein? Aí, se a gente for lá no livro dos Espíritos, na questão 257, fala sobre as sensações. Qual a sensação que a gente vai sentir, né? Quando a gente está desencarnando ou depois que a gente desencarnou. Nesse caso aqui, é depois que desencarnou, né? O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança da dor da alma pode ser muito penosa, que a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, porque já perdeu o corpo, né? Aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir a dor no membro que lhes falta. Certo, aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, o espírito vai ficar com essa sensação, ele vai ter essa sensação, né? Quanto mais materializado ele for, mais ele vai sentir essas sensações de sede, de fome, de dor, né? E aí foi no livro Evolução em Dois Mundos, né? Uma sensação, durante a alimentação, né? A sensação da fome. A gente viu no livro Nosso Lar, né? E também quem viu o filme, que a alimentação, o André Luiz, ele estava com fome, né? Quer dizer, durante aquele período que ele viveu lá no umbral, que a gente vai também entender um pouco mais sobre isso, essa noite de estudo, e ele, então, aquela dor que ele estava sentindo, né, na região ali do estômago, porque devido ao problema que ele teve, né, ao câncer lá no intestinal, então ele continuou com aquelas sensações. E isso, ele ainda era um espírito materializado, muito ligado, né, ao corpo físico, e é o que acontece com a maioria de nós, né? Então ele sentia fome, chegou até, ele mesmo cita no livro, né, que chegou a comer aquelas coisas que apareciam, que tinham nesse mundo espiritual, né, que ele estava vivendo naquele momento, que ali no caso era o umbral, e ele então chegou até beber daquela água, né, cheia de lama e tudo. Então, quando a gente abandona o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, ou seja, o nosso perispírito, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, né, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que leva a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, olha só a importância, né, dessa questão da alimentação. Se a gente não ainda está com essas sensações que imprimem no nosso perispírito, então a gente vai buscar um alimento. Se não encontra, o que a gente vai fazer? Porque a gente vai ver também, durante o nosso estudo aqui, que a gente pode estar em várias regiões, né, do plano espiritual, né, como Jesus falou, no meu mundo há várias moradas, e a gente vai, então, tem casos em que a gente fica próximo dos encarnados e adquirindo, absorvendo esse halo vital, né, essa energia que é liberada desses espíritos encarnados, e a gente tentando ali absorver. Isso acontece com todos os vícios que nós temos, da gula, né, do álcool, do fumo. Então, olha só que interessante, chegando ao ponto de a gente ficar obsediando, né, ou esse espírito, a gente desencarnado, obsediar aquele que, às vezes, faz parte da nossa família.
e de amigos, não importa, o espírito vai buscar onde quer que esteja, de acordo com a sua afinidade. Aí eu fui buscar lá no livro Obreiro da Vida Eterna, no capítulo 15, né, que diz o seguinte, olha, é um caso em que, no desencarne de Dimas, e aí o espírito que estava responsável ali, de Jerônimo, pelo desencarne do nosso amigo Dimas, André narrando, e aí depois que vai vai enterrar o corpo de Dimas, né? Aí André vê sentado sobre a terra fofa uma infeliz mulher desencarnada, aparentando uns 36 anos aproximadamente, e mergulhava a cabeça das mãos, lastimando em tom comovedor. Ela dizendo: chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará da fúria aflita? Passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Olha a sensação que esse espírito, essa mãe, essa mulher, estava sentindo. Então, ela estava sentindo o seu corpo se decompor. E examinando, o André continua, né? Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada, que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ou seja, esse espírito, como ele estava muito apegado à matéria, e às vezes, por falta de uma religião, como muitos de nós vivemos assim, às vezes como um barco à deriva, né? E aí quando a gente desencarna, a gente vai ter muita dificuldade de entendimento. Nós que somos estudantes da doutrina espírita temos eu não sei se eu posso usar esse termo, não é uma vantagem, mas pelo menos nós temos um conhecimento do que pode acontecer. Mas não basta ter conhecimento, a gente também tem que fazer essa nossa transformação, a gente tem que entrar nessa sintonia para ajudar a espiritualidade. Então, no caso dessa mãe, ela ficou tendo toda a sensação de que ela estava sendo lá os vermes comendo o seu corpo físico, e ela tendo essa sensação. Através de quê? Porque ela ainda não tinha desprendido totalmente do seu corpo físico. É interessante, né? A gente fazer essa análise, porque às vezes a gente fica se questionando, mas como pode, né? Se o espírito está desligado do corpo físico, ter essas sensações. Mas a gente entende, quando vem André mostrar no livro Obreiro da Vida Eterna, de que ainda está conectado aquele fio mínimo, porque esse espírito está tão apegado que ele não consegue se desligar do seu corpo físico e começa a sentir, então, ter essa sensação da decomposição do seu corpo. Olha só que sofrimento, né, gente? Então, é bom a gente fazer essa análise, né, e aproveitar a oportunidade que nos dá a doutrina espírita para ter esse entendimento e a gente poder, então, pelo menos evitar esse sofrimento, né? E é lá na questão 224 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez: o que é a alma no intervalo das encarnações? Um espírito errante, que aspira a novo destino que espera. O que é um espírito errante? Que vive na erraticidade. É aquele espírito que ele ainda vai reencarnar. Então, por isso, ele é um espírito errante que vive na erraticidade, né? No plano espiritual, nessa dimensão do plano espiritual, mas ele vai retornar um dia. E aqueles espíritos que já se tornaram espíritos puros, eles já não são considerados mais um espírito errante. Então, no caso aí, somos nós, né? E lá no Consolador, vem Emmanuel, e quando responde a pergunta, né, que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo. Olha só que interessante que ele fala, ampliando esse nosso conhecimento. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, qual as do dinheiro, do álcool, obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como tarefa de preparação para a vida espiritual.
Olha só, Edson. Então, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro, né? Bem-aventurados que têm puro, os que têm puro coração, né? Como disse o Mestre Jesus. E olha só, gente, se a gente não tomar não tiver esse conhecimento e não buscar, né, diante desse conhecimento e da nossa transformação, uma maneira, quando nós entrarmos no plano espiritual, a gente não se tornar um espírito ocioso, perdendo o nosso tempo, porque se a gente buscar coisas boas, trabalho para se fazer, buscar conhecimentos, porque senão nós vamos ficar perturbando os nossos familiares. Tem muitos espíritos, como colocou aqui Emmanuel, né? Que ele faz? Quando ele sai, ele vai naturalmente buscar os seus círculos da vida material. Então, muitos espíritos voltam para casa. Aqueles que gostam de ir para o bar, vai para o bar, outros vai para outros lugares. Ou seja, olha a importância, né, de nós buscarmos esse conhecimento, volta a falar. E ele continua assim, ó, o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, essa aqui eu repeti, né? Então, obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como tarefa de preparação para a vida espiritual. Então, na realidade, eu esqueci de apagar quando eu fiz a próxima slide, eu esqueci de apagar esse. Mas é isso, então, que Emmanuel fala para a gente, né, que a gente tem que ter essa noção de que hoje, o que nós fazemos durante a nossa encarnação? Nós que estudamos a doutrina espírita, né? A gente não está sempre buscando estudo, por isso que eu sempre dou graças a Deus quando eu tenho um estudo para ser feito. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de ir educando o meu espírito. E quando eu desencarnar, pode ser que Deus, na sua misericórdia, possa me auxiliar, me dar essa oportunidade, a espiritualidade amiga me dá essa condição. Mas isso não vai depender só do que eu faço, do meu conhecimento intelectual, principalmente o moral. Então, a nossa responsabilidade. E a questão 227 do Livro dos Espíritos fala de que modo se instrui os espíritos errantes. Aí fala, certo, não fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, é a oportunidade de continuar buscando esse conhecimento. Ou seja, a gente teve a oportunidade, nós temos várias várias obras, né, que nos esclarecem, principalmente as obras de André Luiz e outros autores espirituais também, e a gente teve a oportunidade de ver isso transformado em filme, né, embora não seja tudo que está no livro, mas a gente tem uma noção, aqueles que às vezes não leram, ou aqueles às vezes que têm dificuldade quando leem, de formar isso, né, aquilo que ele está lendo, transformar em pensamento e visualizar isso. Então, quem teve a oportunidade, né, de ver, olha que interessante. Quem não tem, que veja, né? E para que a gente possa fazer essa análise. Né? E a questão 231 pergunta, né, Kardec, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Boa pergunta, né? Se a gente vai ser feliz ou vai ser desgraçado, né? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, eu lembro que na palestra anterior, né, eu até fiz um comentário, se eu pudesse pedir
a espiritualidade na próxima encarnação, né, eu pediria para vir na família espírita. Aí, agora, pensando, né, com essa pergunta e a resposta dos espíritos, eu tenho que agradecer o que vier para mim, porque nem sempre vai ser do meu merecimento. Se for, ótimo. Se não for, né, eu tenho que aproveitar qualquer que seja a situação. Não importa. A minha transformação, né, a minha luz, ela não está na família ou nos outros, ela está em mim. Então, eu posso vir numa família, às vezes, que terá muitos problemas, e eu poderia ter minha luz, inclusive auxiliar, se eu tiver essa oportunidade, né? Então, olha a importância, né? Às vezes a gente imagina uma coisa, e quando a gente vai estudando, vai aprofundando, né, nesse estudo, entendendo cada vez um pouco mais, a gente vê que Deus é realmente misericordioso com a gente. Então, o que Ele der para mim, achar que eu preciso, mereço, é o que será, e eu tenho que agradecer sempre. Então, para onde vai o espírito quando está na erraticidade? Nós já falamos que alguns vão acompanhar a família, vai ficar ali até obsediando, né? Mas não é só isso, tem outras coisas, né, que a espiritualidade vai. Agora vamos ver a parte assim, vamos colocar mais técnica, né? Porque a gente fala assim, quando eu desencarnar, ou eu vou para o umbral, e o que é umbral? Né? Ou geralmente a gente fala, não, eu vou para uma colônia, né? Que seja uma colônia cidade como o nosso lar, uma colônia parque, não importa. Mas para onde vai o espírito? Então vamos ver. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, Kardec já vem mostrando para a gente lá, né, quando fala de diferentes categorias de mundos habitados, ele fala, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, né, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é esse capítulo 3 do Evangelho, também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Não só o estado, essa morada física, mas também pode ser essa morada, né, que está em mim, emocional, né, aquilo que onde eu estou convivendo, o que a gente fala sempre, né, o céu e o inferno que está dentro de mim. Onde eu vou estar na erraticidade? Então, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, como já foi comentado, né? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bens-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Olha só, gente. Então, a oportunidade, né, que a gente tem de poder começar essa nossa transformação. Feliz é aquele que já começou, né? Porque nós estamos plantando agora para colher no futuro, também lá na dimensão do plano espiritual. Leon Denis fala o seguinte, olha, no livro Depois da Morte, no capítulo 34. Enquanto as almas libertas das influências terrestres constituem-se em grupos simpáticos, nos quais todos os membros se amam, se compreendem, vivem uma igualdade perfeita e em profunda felicidade. Os espíritos que não puderam vencer suas paixões levam uma vida errante, nômade, que sem ser uma causa de sofrimento, deixa-os incertos e inquietos. É a nossa perturbação que a gente vai ter, né? Se a gente não conseguiu vencer as nossas imperfeições. Eis o que se chama erraticidade. E essa é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Espíritos nem bons nem maus, mas fracos e inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor que lhes foge.
É mais ou menos igual aqui, né? A gente está sempre procurando a paz que foge da gente. Por quê? Porque ainda não estamos preparados. Nós não fizemos por merecer, né? Espíritos inumeráveis aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Outros estão mergulhados no isolamento da obscuridade, na tristeza, ou vão recolhendo daqui e dali um pouco de benevolência e simpatia. Na hora que Leon Denis fala, né, fala para a gente que a gente precisa, né, de buscar o mais rápido possível toda essa nossa transformação, mesmo a gente não fazendo a maldade, mas também não estamos fazendo o bem. Então, ainda estamos ligados a muitas coisas materiais e teremos, com certeza, dificuldade durante esse desligamento do nosso espírito, né, do nosso perispírito, e também de viver na espiritualidade. Igual eu estou falando, é claro que depende de cada um, como nós já vimos, e por isso que a gente tem que buscar fazer o melhor. Arthur Conan Doyle, né, que escreveu a história do Espiritismo, no capítulo 1, na página 38, ele disse: o mundo espiritual para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. É o que a gente está falando desde o início, né? Como nós estamos preparados e para onde nós vamos. Vai depender do que fizemos. Então, é interessante agora a gente, né, aprofundar um pouco mais e ver para onde será que a gente vai ter, quais os mundos que a gente pode frequentar. Aí eu fui buscar na revista Reformador, que tem um assunto muito interessante, que fala sobre as 7 leis, as 7 esferas, não 7 leis, as 7 esferas da Terra. E é muito interessante para a gente poder entender, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas quando eu desencarnar, então eu vou ficar junto daquilo que eu tenho afinidade, da família, ou dos meus vícios, das minhas paixões, ou eu vou para o umbral, a gente fica muito preso a essas duas condições. Mas ela é bem mais profunda, conforme nos fala essas informações na revista Reformador. Primeiro vai falar do abismo, né? Olha só, abismo. Essa é a primeira e a mais inferior das esferas, só habitado pelo joio em sua pior condição. A nomenclatura é empregada por João Evangelista em Apocalipse, no capítulo 20, versículo de 1 a 3, quando diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Segundo a doutrina espírita, esse ser diabólico chamado Satanás não representa uma entidade tomada individualmente, mas uma falange de espíritos que se feriram profundamente perante a lei. E aí vai ver, né, vamos fazer agora uma comparação disso que veio de uma forma simbólica através de João Evangelista no Apocalipse, mas a gente vai ver André nos seus livros, né, que traz vasta informação, e é interessante essa comparação. Na definição de André Luiz, são espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação, desde o início, né, da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Isso está no livro Libertação, capítulo 8, Inesperada Intercessão, na nota 3 do autor espiritual, né, de André Luiz. Até as entidades obsessoras atuantes na crosta terrestre denotam conhecer e temer essa apavorante região abissal, que é o abismo, né? Ou seja, é o umbral,
mas assim, aqueles espíritos que estão ainda muito ligados às coisas do mundo, às violências, à maldade, né? Aquele que se compraz na maldade. Quando Jesus ordenou aos espíritos imundos que saísse do endemoniado Geradeno, né, eles lhe rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Preferiram a manada de porcos, está em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Então, você vê, é tão pavoroso essa situação, né, para alguns espíritos que, quando eles saem, são libertados, porque lá são verdadeiros escravos. Se a gente ler esse livro Libertação, a gente vai ver, né, a passagem de Gúbio com André e Eloy, né, ele mostrando, quando eles descem nesses mundos, é apavorante realmente. André Luiz fica assustado, e ele, né, acompanhado, né, por Gúbio, então, e também estava junto de Eloy, que era outro aprendiz também, então ele ficou assustado. E imagina, eu fico pensando, né, como deve ser assim, terrível você estar numa esfera espiritual dessa. Daí, né, dizer que vale a pena a nossa transformação, imagina. E as trevas, que é a segunda esfera, né? Também, essa questão da esfera, só para a gente ter uma noção, na realidade, essas coisas se entrelaçam. Então, para a gente ter uma forma didática para a gente entender. Essa é a segunda esfera, também só habitada por joio, né? Mas em condição mais branda que a dos habitantes do abismo. Então, olha só, se a gente já está um pouquinho mais evoluído, a gente já vai estar em outra condição, né? Já vai estar em outra região, embora trevosa, mas não sei se eu posso usar o termo, né? Assim, não é menos pior do que aquela que é a do abismo, essa região abissal. André Luiz estranha em Nosso Lar, no capítulo 44, As Trevas, né, a menção feita pelo governador em seu discurso, aos círculos da terra, do umbral e das trevas, pois ainda não tivera notícia deste último plano, e busca a orientação de Lises, que informa. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Olha só, Lises falando isso, e a gente vê ainda. Por isso que eu falo que estão entrelaçadas, né? Essa região abissal também, que é uma região terrível, assim como as trevas, mas a gente vai crescendo gradativamente e vai se libertando dessas coisas aos poucos. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você citou uma região de existência além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Olha só. Então, esses espíritos, eles vivem mais próximo dos centros da terra. E é interessante isso, né? Que a gente, às vezes, só imagina daqui do onde nós nos encontramos para cima, né? Aí alguém te fala, né? Eu vou querer ir para o nosso lar que está acima, o nosso lar que está em cima da região do Rio de Janeiro, né? Então a gente imagina isso, mas existem outras regiões trevosas que a gente deve ter esse conhecimento para a gente fazer essa análise, se ajudar e ajudar aquele que a gente puder, para, de forma muito respeitosa, mostrar que, né, que existe esse inferno que muitos irmãos nossos acreditam, que realmente é horroroso, terrível, mas que a gente pode modificar, né? Quem estime viver, continua no capítulo, no livro Libertação, capítulo 7, quadro doloroso. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Para onde estamos dirigindo os nossos passos? Para uma região mais elevada ou para uma região mais inferior? Em outras obras da série André Luiz, o instrutor Gúbio chama essas regiões habitadas de precipícios subcrostais. Olha só, dá outra definição desses abismos, né?
Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal o estado deplorável de suas consciências atraído para as trevas pesadas. Aqui já é no livro Obreiros da Vida Eterna, né, durante aquele desencarne de Dimas, que eu citei há pouco, onde estava aquela senhora, né, ainda ligada ao seu corpo se deteriorando. Então, aqui a outra narrativa, né, do espírito de Jerônimo, que estava responsável pelo desligamento de Dimas, mostrando que usou o mesmo termo, né, que esses espíritos, eles, olha só que interessante, né, que do fundo escuro do sepulcro se precipita nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, ou seja, eles já são direcionados por atração para esses mundos em que eles estão sintonizados com ele diante da sua maldade, da sua perversidade. Eles já são atraídos automaticamente para essas trevas pesadas, para essas zonas, regiões abissais e trevosas. Olha só, gente. Olha só que interessante, né, e que nos leva a uma grande reflexão. E depois vem a crosta terrestre, né, que é a terceira esfera. Essa é a terceira esfera habitada por nós. Essa a gente conhece, né? Os espíritos encarnados, em que já aparece o trigo mesclado ao joio, né, os espíritos bons e maus, em todos os povos e nações. Essa esfera é de todos nós, sobejamente conhecida, por ser nossa morada provisória, dispensando por isso maiores considerações. Então, olha só, a gente está junto, na crosta terrestre também está junto do umbral que será o próximo. Essa é a quarta esfera que envolve a crosta terrestre, habitada também por trigo e joio, mas ao contrário daqui, lá as gramíneas, né, são plantas insignificantes, né? No caso, ele está falando o joio, né? Já se encontram separados, ou seja, os espíritos que estão um pouco mais adiantados, ou um pouco que estão buscando um aprendizado, não querem, assim como André fez depois de 8 anos no umbral, quando lembrou, né, quando abriu esse campo mental para que Clarencio retirasse do umbral, então foi levado para o nosso lar. Então, é o que eles estão falando aqui, né? Que lá o trigo, lá eles já estão habitando as cidades amuralhadas, e o joio espalhado pela terra da liberdade, é um termo também usado no livro E a Vida Continua, no capítulo 14, a terra da liberdade, se eu não me engano, pelo espírito Túlio, né? Túlio Mancini. Ele fala com a sua noiva, quando ele encontra ela lá na espiritualidade, ele fala que ele saiu dessa região e está lá, ele está lá ainda perturbando a sua noiva, né? Eu não me lembro o nome dela agora, né? Mas, então, olha só, o umbral, a gente está entrelaçados. Por isso que, às vezes, nós somos submetidos a pensamentos terríveis, porque esses espíritos que ficam nessa terra da liberdade, que não estão em alguma, né, assim, alguma região como o nosso lar, por exemplo, alguma colônia, né, eles ficam aí procurando quem ele vai azucrinar a vida, ou aqueles que lhe devem, ou aqueles que fizeram mal para eles, ou aqueles que ele, às vezes tem raiva, alimentando. E engraçado que isso tudo é alimentado pelos nossos pensamentos. Aqueles que têm um pensamento ainda maldoso, que pensam coisas ruins, alimentam esse umbral. O umbral, como nós vemos, começa no nosso plano e é habitado por milhões de espíritos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Os que habitam suas regiões inferiores apoiam-se na mente encarnada, e é pelo pensamento que os homens encontram nessa região os companheiros
que afinam com suas tendências. Está lá no capítulo 12, o umbral, né, com o tema umbral, no livro Nosso Lar. Olha só, gente, a nossa responsabilidade. Não tem aquele ditado que diz o seguinte, mente ociosa, casa do diabo. E é exatamente isso. Se nós não estamos procurando algo bom para fazer, aí o nosso pensamento vai viajar e vai encontrar aquele que nos é afim. Se não estamos pensando em coisas boas, a gente vai encontrar a companhia que nós sintonizarmos. E, finalmente, aí vai os mundos já mais, as regiões das esferas, essas esferas mais superiores, que é da cultura e ciência, que é a quinta esfera, só habitada por espíritos mais elevados em toda a sua envoltura. Amor fraterno universal, que é a próxima, sexta, essa é a sexta esfera, também só habitada por trigo, mas um estágio superior ao dos habitantes da quinta esfera. E as diretrizes do planeta, que é o sétimo. Essa é a sétima e última esfera, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja atitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse refulgente paraíso celestial governa esse maravilhoso organismo de esfera chamado planeta Terra, que ele mesmo formou por determinação de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. Claro que nós vamos passar por todas essas esferas, né, essas regiões, até chegar um dia a espírito puro, mas esse é o nosso objetivo. E, então, para nós encerrarmos, eu encerro aqui com uma psicografia, né, de Chico Xavier, de Divaldo, desculpe, por Joana de Ângeles, no dia 22 de 5 de 2009, na residência do senhor Joseph Jacolac, em Viena, em 6 de 1 de 2010, que diz o seguinte, eu resumi, né, só peguei, na realidade, o último, praticamente os dois últimos parágrafos, né, dizendo o seguinte, Joana fala para a gente, não esperes milagres da desencarnação, cujo objetivo é conduzir ao grande lar o aprendiz que viajou antes na direção do educandário terrestre. É o que nós estamos, onde se deve ter aprimorado e crescido moralmente. Cultiva o pensamento em torno da desencarnação como bênção que um dia te alcançará, e não te permitas temê-la. Recorda aqueles que se apartaram fisicamente de ti, mas que não te abandonaram, procurando senti-los, captar-lhe os pensamentos e as emoções, quando felizes, e, se porventura lhes perceberes as aflições, envolve-os em dúlcidas vibrações de amor e de ternura, através da sublime emanação da prece, que lhes fará um grande bem. Então, Deus, diante da sua misericórdia, ainda permite que nós possamos, através da prece, buscar esses nossos entes queridos para que as nossas vibrações possam abraçá-los, fazer o bem, e que nós sejamos também abraçados pelas essas vibrações daqueles espíritos que nos amam, dos nossos mentores, do nosso querido Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai maior. Então, meus irmãos, assim eu termino esse nosso estudo de hoje, nessa oportunidade que eu tenho de falar do Cristo, e agradeço muito vocês terem me ouvido, e agora passo a palavra aí para a Laíde coordenar.